Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me agora da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, capítulos 21 e 22. 17 de outubro de 1900. Uma alma sofredora e uma alma humilde fazem perder toda a força a Jesus e o torna tão débil de deixar-se atar por aquela alma. O aspecto da justiça. Ao ver o meu adorável Jesus, pareceu-me vê-lo tão sofredor que dava compaixão e, lançando-se em meus braços, me disse: minha filha, acalma o furor de minha justiça. De outra maneira. Enquanto estava nisto, pareceu-me ver a justiça divina armada de espadas, de flechas, de fogo, que dava terror, e ao mesmo tempo a força com que pode agir. Por isso, toda assustada, disse: como posso acalmar a tua ira, se te vejo tão forte que podes num simples instante aniquilar céu e terra? E ele: no entanto, uma alma sofredora e uma oração humildíssima fazem-me perder toda a minha força e fazem-me tão débil que me deixo atar por essa alma como a ela parece e lhe apraz. E eu: Senhor, em que aspecto tão feio se faz ver a justiça? E Jesus acrescentou: não é feia. Se tu a vês tão armada, isto foi provocado pelos homens, mas em si mesma é boa e santa, como os mesmos outros atributos, porque em mim não pode haver sequer a sombra do mal. É verdade que seu aspecto parece áspero, pungente, amargo, mas os frutos são doces e saborosos. Dito isto, desapareceu. Uma oração humilde e uma alma sofredora, por causa de Jesus, faz com que ele perca toda a força, deixa ele até débil e ata à justiça. Interessante, que importante saber que os sofrimentos de uma alma unida ao de Jesus tem esse poder de atá-lo, de deixá-lo sem forças para castigar, de deixá-lo sem forças para dar curso à justiça. E uma oração humilde, humildíssima. O que é uma oração humilde, Senhor? É uma oração direcionada não para interesses próprios, interesses pessoais, mas uma oração que vai de encontro com aquilo que Deus mesmo. Porque a oração é a conversa com Deus. Isso é o que significa a oração, é essa conversa com Deus. Orar é conversar com Deus. E uma oração humilde, é aquela alma em que a criatura se coloca no seu lugar de criatura, sabe, entende o seu nada, conhece a sua pequenez, que por ela mesma ela não é capaz de nada, vê a grandeza de Deus, a imensidão, a potência, o poder, e que esta é dependente de Deus. Ela dirige a sua conversa, o seu diálogo com Deus, dentro desse contexto de sabendo-se dependente, de abandono, de confiança, e não de apenas querer os bens de Deus, porque muitas vezes as almas oram a Deus, entram nesse contato de conversar com Deus, mas para pedir, sempre para pedir os bens. Se fosse para pedir o próprio Deus ou a sua vontade, a oração humilde é essa: Senhor, eu preciso, e o Senhor, mas mais do que o que eu preciso, o Senhor sabe do que eu necessito, do que eu preciso. Mas eu quero mesmo, de verdade, profundamente, a sua vontade na minha vida. Porque eu mesmo não posso nada, eu não consigo nada sem o Senhor. Então eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua vontade na minha vida. É uma oração humilde de reconhecimento dessa dependência de Deus. E aceitar os sofrimentos. Essa alma que sofre por causa de Deus. Não sofre por causa dos outros, mas por causa de Deus. Tudo está em relação a Deus.
E se a alma sofre tendo essa consciência que é por causa de Deus, ela se dirige a Deus em oração, nessa relação de humildade, de saber-se nada, de saber-se dependente, de saber-se criatura. Também faz com que Deus olhe, com que Deus se sinta atraído para essa alma. Então é importante a gente ter isso presente, essa compreensão. Embora aqui nesses primeiros volumes ainda fala muito de virtudes. E quando ela fala da justiça, porque ela vê a justiça armada, a justiça ali toda para agir, toda cheia de tudo ali, ela enxerga a justiça como feia, porque está armada para poder liberar os castigos. Mas Jesus fala para ela: a minha justiça não é feia. Você vê ela assim armada, mas é por causa dos homens, é os homens que provoca que a justiça se arme, que ela se encha de instrumentos para castigar, se encha de armas. É o próprio ser humano que faz isso, que provoca isso. Mas em si, a justiça ela é santa e boa, como os demais atributos divinos. Ela é santa e boa. Porque a justiça é parte de Deus, é parte da divindade, é atributo divino. E como em Deus não pode haver o mal, não tem como a justiça ser má. A justiça é boa e santa, mas só vai perceber que ela é boa e santa, só vai saborear os frutos doces e saborosos desta justiça boa e santa aqueles que estiverem conformados com a vontade de Deus. Aqueles que não, que estão contrários, eles só vão ver aspecto áspero, pungente, amargo nessa divina vontade. Ela armada ali como um general, todo equipado para a batalha. Então é isso. No dia 20 de outubro de 1900, a justiça quer a satisfação do que é injusto. Assim, o amor quer o alívio de amar e de ser amado. Esta manhã, ao ver meu adorável Jesus, me fazia ver seus atributos e me disse: minha filha, todos meus atributos estão em contínua atitude para com os homens, e todos exigem o seu retributo, o seu tributo. Depois acrescentou: assim como a justiça quer a satisfação do que é injusto, assim meu amor quer o desabafo de amar e de ser amado. Tu põe-te na justiça e reza, repara, e quando receberes algum golpe, tenha paciência de suportá-lo. Depois passa meu amor e dá-me o desafogo do amor. De outra maneira, ficaria desiludido do amor. Desta vez, sinto toda a necessidade de desabafar o meu amor reprimido, e se me fosse dado fazê-lo, definharia e desmaiaria. Enquanto dizia isto, começou a me beijar, a me acariciar e a me fazer tantas que não tenho palavras para saber manifestá-las. E queria que eu lhe correspondesse, dizendo-me: assim como eu sinto necessidade de desabafar contigo meu amor, assim tu tens necessidade de desabafar em amor comigo, não é verdade? Então, depois de nos termos descarregado mutuamente no amor, desapareceu. Essa realidade da correspondência. A justiça, ela só age por causa da injustiça. Ela pede esse tributo por causa da injustiça. O amor, porque o amor precisa, ele, por essência, ele é doação, e aquele que dá também dá não porque precisa de receber, mas porque o amor verdadeiro é aquele dar-se e receber. É o dar e receber. Dar e receber, esse é o amor. É o amor que não apenas dá, mas que recebe e de volta. Aquele mesmo que ele deu. Isso é o amor de verdade, é o amor de correspondência. E ele tem essa realidade de. Então ele fala que todos os atributos têm exige esse tributo, exige esse pagamento, exige essa retribuição por parte da criatura. Então, se Deus a justiça age, é porque se não houvesse injustiça, não teria por que ela agir. Se todos amassem a Deus e não tivesse fora da sua vontade, não teria necessidade dele estar desabafando fora. Ele desabafaria nas próprias almas que estão dentro da sua vontade e receberia a retribuição desse mesmo amor.
Mas como isso não acontece, então ele fica ali com esse amor reprimido, necessitando de desabafar, um amor reprimido. Ele fala um amor reprimido. Então, é importante a gente entender que nos atributos de Deus, porque ele não precisa para ele mesmo. Ele já é rico, ele já é pleno, ele já é totalmente pleno. Mas ele quer dar esses atributos que são bens para o ser humano. É para isso que ele nos fez, para dar para o ser humano esses atributos. Mas o ser humano só pode receber os atributos se estiver dentro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, o homem não consegue. Nem Deus pode dar e nem o homem consegue receber esses bens dele, os atributos dele. Então, por isso é necessário de estar realmente dentro da vontade de Deus, unido com Ele, sendo esse espaço da vida, de existência dele, para poder receber e retribuir aquilo, tudo que Ele tiver para nos comunicar.